Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo, dessa vez para falar sobre santidade. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, Deus diz aos israelitas, o seu povo eleito: sede santos como eu sou santo. Portanto, irmãos, a santidade não é só um desejo de Deus para nós, mas como um mandato para nós. E se Deus nos mandou ser santos, é porque a santidade é possível. Muitos de nós achamos que ser santo é aquela vida, temos que levar uma vida austera, cheia de sacrifícios, de autoflagelação, de ter uma vida de orações muito longas, mas não é isso. Para sermos santos, basta no dia a dia buscarmos cada vez mais estar na presença do Senhor. A santidade é um processo que não é de uma hora para outra que nós conquistamos, mas com uma vida de entrega a Deus. Somente aquelas pessoas que se entregam inteiramente a Deus, estão totalmente inseridas na Igreja Católica, podem ser santos. Somente pessoas que estão em dia com os sacramentos, que estão em dia com os irmãos, que estão de bem com os irmãos, que não têm falta de perdão, que estão na paz de nosso Senhor Jesus, conseguem a santidade. Os pais da igreja, aqueles grandes gigantes da fé dos primeiros séculos do cristianismo, eles diziam que ser santos é ser uma cópia viva de Jesus Cristo, ou seja, é ser um outro Cristo. E veja também que no Novo Testamento, Paulo, por algumas vezes, exorta também os seus destinatários à santidade. Ele fala isso, por exemplo, em Colossenses. E eu estou trazendo aqui uma passagem de Paulo que ele escreve à igreja de Tessalônica, aqui no capítulo 4, versículos de 3 a 5. Paulo vem dizer o seguinte, eu vou ler aqui a passagem, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 em diante. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Olha qual é a vontade de Deus para mim e para você. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Veja, na época de Paulo já existia muita impureza na igreja de Tessalônica. Então nas diversas igrejas também. E ainda hoje a impureza é o pecado que mais leva almas para o inferno. É justamente esse pecado contra o sexto mandamento que leva muitas almas à morte eterna, à separação eterna de Deus, principalmente os nossos jovens. Então a vontade de Deus é a nossa santificação e Ele quer que nós evitemos a impureza. Agora, o que fazer para ser santo? Nós vimos que Deus, lá no Antigo Testamento, dá uma ordem aos israelitas, ao povo dele, para ser santo. E também vimos que agora Paulo também escreve que a vontade de Deus para nós é sermos santos. Para sermos santos, missa, confissão, boas obras de misericórdia, corporais e espirituais, vida de oração, intimidade com o Senhor. É a própria Eucaristia que vai nos santificando. O batismo abriu-nos as portas de todos os demais sacramentos, como fomos batizados. E, aliás, todos nós que somos batizados temos a missão, o dever de ser santos. Nós temos o dever de santidade. E a gente só vai ser santo através de dois sacramentos principais para sermos santos. Bom, o primeiro é o batismo, que sem ele nós não temos os demais sacramentos. Mas eu quero falar do sacramento da Eucaristia e da confissão. Sem esses dois sacramentos, ninguém consegue ser santo. Por isso que os protestantes, queridos irmãos, mesmo que os nossos irmãos separados, os protestantes, tenham esse desejo de ser santo, aliás, eles não acreditam em santos, né? Eles não estão acreditando nessa palavra de Deus aqui para nós, nessa administração que Paulo está fazendo para nós, que nós temos que todos ser santos. Mesmo que os protestantes quisessem ser santos, eles não conseguiriam. Como assim? Porque eles não têm os sacramentos. Jesus justamente deixou os sacramentos para a sua igreja, para santificar a sua igreja.
E quem é a igreja de Cristo? Nós, os membros dessa igreja, nós somos a igreja, os membros de Cristo. Por isso que Jesus deixou os sacramentos, porque ele sabia que seria impossível a nossa santificação. Porque a Eucaristia vai nos tornando parecidos com Cristo. Como eu disse no começo desse vídeo, os grandes gigantes da fé, os pais da igreja, como São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, São Justino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles nos ensinavam isso, que a santidade é se tornar parecido com Cristo. E somente através dos sacramentos que Jesus deixou à sua igreja é que nos tornamos santos. Então, sem os sacramentos é inviável. Desculpa eu dar esta má notícia aos protestantes. Para que os protestantes sejam santos, eles têm que retornar à igreja católica. Lá em João capítulo 15, Jesus vem dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e vós sois os ramos. Ou seja, Jesus é a cabeça da igreja. Qual igreja? A igreja que ele fundou, a igreja católica apostólica romana. E nós, para recebermos o alimento desta seiva que Jesus, da verdadeira videira, nós temos que ser os ramos enxertados em Jesus. Ou seja, para que nós consigamos dar frutos, eu e você temos que estar enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira. Se nós estamos enxertados em igrejas falsas, fundadas por homens, igrejas que existem há 20, 30, 40, 50 anos, isso não tem como ser santo. Porque para ser santo tem que estar enxertados na igreja católica que Jesus fundou. Então eu quero trazer mais uma passagem bíblica para a gente falar sobre santidade. Eu anotei aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não se sabe exatamente quem foi o autor da carta aos Hebreus. Pode ter sido Paulo ou um de seus colaboradores. Mas isso agora não veio ao caso. Então Hebreus 12, 14. Vamos ver o que diz. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Amados irmãos, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. E isso também serve para muitos de nós católicos. Porque o que se percebe hoje nas mídias sociais, na televisão, nas emissoras de TV, toda pessoa que morre já se considera que está no céu, que já está diante de Deus naquele momento. Mas não é nada disso. A realidade para nós é bem diferente. Aqui está dizendo, queridos, que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. Somente os que forem santos podem estar diante de Deus. Agora alguém pode me perguntar: sim, mas aquela pessoa boa que amava Jesus, que não foi santo, mas que amava Jesus, que ia na missa, que obedecia os mandamentos. Bom, essa pessoa então está no purgatório. Essa pessoa então passa por um estágio final de purificação. Porque para estar diante de Deus, somente sendo santo, ou seja, sem nenhum resquício de pecado mortal e nem venial. Então aqui o autor diz para nós muito claro: procurai a paz com todos. Duas coisas. Para sermos santos temos que estar em paz com todos. Ou seja, perdoar os que nos ofenderam, aqueles que nos criticaram, aqueles que nos caluniaram, que fizeram mal. Então o que os protestantes são expert em fazer? É em criticar a igreja católica, jogar pedras na igreja católica. Eles também, quando fundam suas igrejas, são especialistas para extorquir dinheiro dos fiéis, porque eles fazem uma espécie de lavagem cerebral. Levam todos ao tipo um êxtase emocional e psicológico nas pessoas, para que elas doam dinheiro. E para eles também, para os protestantes, as pessoas, a maioria, estão endemoniadas, possessas. Então vão na emoção das pessoas, agem na emoção de cada um para tirar dinheiro. Não é isso. E como é que, por exemplo, um protestante vai querer ser santo e ir para o céu se somente é especialista em atacar a igreja de Cristo? São especialistas em atacar a igreja de Cristo. Todos já têm na ponta da língua aquilo que vão falar para nos atacar.
Eles não atacam as falsas seitas, não atacam os testemunhos de Jeová, não atacam os espíritas, não atacam as igrejas de matiz africana. Essas não se preocupam, mas somente a Igreja Católica. Aliás, essa é uma prova de que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Porque pelo fato de ela estar sendo atacada, é a prova de que ela é a igreja de Cristo. Ela sempre foi atacada. Desde o começo que ela foi fundada, ela foi já atacada pelo Império Romano. Depois foi atacada pelas heresias. Depois foi atacada pelos iconoclastas, pelos comunistas, pelos socialistas marxistas. Sempre a igreja vai ser atacada pelos ateus, pelos gnósticos. Então sempre ela vai ser atacada. Esse é o sinal que ela é a igreja de Cristo. Só que Jesus prometeu que nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja. Jesus prometeu isso muito claro em Mateus 16, 19, que ela sempre vai ser atacada pelo demônio, mas nem as portas do inferno vão prevalecer, ou seja, derrubar, derrotar a igreja que Jesus fundou sobre Pedro. Então, amados irmãos, para concluir esse assunto da santidade, creio que tenha ficado bem claro para nós que é o desejo de Deus de sermos santos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, lá no Sermão da Montanha, Jesus vem dizer: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, 28. Algumas traduções trazem a palavra misericordiosos, outra tradução traz a palavra perfeito, mas elas estão em sintonia total uma com a outra. Para sermos perfeitos, para sermos santos, para alcançarmos misericordiosos, temos que imitar o nosso Pai Celeste. Veja, a igreja tem em torno de 20 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, moças, rapazes, que foram canonizados pela igreja. O que significa isso? Que a igreja reconheceu que estas pessoas imitaram a Jesus, que essas pessoas chegaram à perfeição espiritual, ficaram semelhantes ao seu Cristo, ao seu Senhor. Isto é ser santo. Então eles não eram mais que nós, não eram diferentes de nós, mais especiais, mas são pessoas que se esforçaram para imitar a Jesus. Até aproveito então para fazer um desafio aos protestantes que porventura possam estar me assistindo. Eu gostaria que os protestantes me dessem 3 nomes, se você pastor protestante está ouvindo, me diga 3 nomes de pessoas da sua igreja que imitaram Jesus, que se tornaram parecidos com Ele, que se despojaram de dinheiro, de riqueza, de prazer, de poder, para ficar parecido com o Cristo pobre e sofredor, que abriram mão de todo o seu poder, sua riqueza, e se fizeram parecido com Cristo e viveram profundamente o Evangelho, conforme viveu São Francisco de Assis e todos os outros milhares de santos católicos que fizeram isso. Então deixe esse desafio. Eu gostaria que algum protestante me dissesse, me dê 3 nomes apenas, ou que seja apenas 2, já está bom. E eu vou pesquisar sobre esses nomes e quero ver então se eles foram parecidos com Jesus, se viveram parecidos. Aliás, os protestantes, o que eles fazem é ficar ricos à custa dos ignorantes, né? Ficam milionários e se autodenominam bispos, pastores e até apóstolo. Não contente em ser bispo ou pastor, se autodenominam apóstolo quando fundam uma igreja. Veja a insensatez que nós chegamos, meus queridos irmãos. Então os santos, os exemplos de santos para nós é Maria Santíssima e todos os milhares de santos que a igreja disse que nós podemos imitar. A igreja disse, estes são santos que podem ser imitados por nós. Prezados irmãos, então fica esse convite e também esse desafio ao protestantismo. Porque eu estou afirmando que eles, mesmo que queiram ser santo, não conseguem, porque não têm os sacramentos, porque eles não estão enxertados na videira verdadeira que é Cristo e sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.